Fala, galera vascaína, o Vasco tem uma decisão aí contra o Sport. Para mim agora todo jogo do Vasco é decisivo em relação ao Fábio Carille, que pode deixar o Vasco a qualquer momento. Ou seja, tá com prazo de validade o treinador Fábio Carille. A verdade é essa, né, galera? Vamos trazer notícias do Vasco atualizadas de hoje para vocês, torcedor vascaíno. O vídeo vai ser rápido, mas com informações do Vascão direto para você, torcedor que está me acompanhando agora. Peça aí sua inscrição, o seu like é muito importante para ajudar o nosso trabalho, beleza? Olha, Sport não vence o Vasco em São Januário desde 2012. O que isso significa para o jogo de sábado? Nada, né? O Sport vai vir querendo vencer, não vence desde 2012, mas vai partir para cima do Vasco, né? Sabe que o Vasco está pressionado, sabe que o treinador Fábio Carille está na corda bamba, né? Mas o time deles não vence o Vasco, tem um tabu aí de 12 anos sem vencer o Vasco, né? Em 2015 foi 2-1 pro Vasco no Sport aí, em 2017 2-1 também pro Vasco, 2018 3-2 pro Vasco, né? Em 2020 2-0 pro Vasco, em 2022 na Série B 0-0 Vasco e Sport. Então, mais uma pressão para o treinador Fábio Carille, né? Um tabu, né? Que o Sport vai querer quebrar para cima do Vasco e o Vasco está sendo pressionado, principalmente aí o técnico Fábio Carille, que está na corda bamba, a qualquer momento pode ser demitido como treinador do Vasco. Beleza, galera? Vasco projeta faturamento de até 20 milhões, com 16 jogos no Maracanã, 2025-2026. Tá aí, né, pro Vasco mandar alguns jogos em Maracanã, 16 partidas aí que o Vasco quer fechar, né, pro Maracanã. É impossível, claro, ter uma renda dessa, né, aí em São Januário, que é um estádio que precisa urgentemente passar por uma reforma, né, o torcedor tá esperando sair aí do papel essa tal reforma do Vasco, né, e lá vamos para o Maracanã, que é a casa do Vasco também, né, a casa do Vasco é no Maracanã, o Vasco aí, né, que pretende fechar 16 jogos para disputar no Maracanã, né, e estabelecendo, né, uma regra ali, estabelecendo, né, uma questão financeira, cerca de 20 milhões que pode entrar nos cofres do Vasco em relação a esses 16 jogos entre 2025 e 2026, beleza? E vamos falar aqui, continuar falando do treinador Fábio Carille. Galera, a diretoria aí, né, só demite o treinador caso o Vasco for mal, né, contra o Sport. O Vasco vai mal contra o Sport também. Porque eu não acredito, vou falar aqui minha opinião, quero saber a opinião dos torcedores que estão me acompanhando aqui agora. Eu não vejo mudança nenhuma em relação ao treinador e o time do Vasco, né? Até porque, galera, a gente vê o time do Vasco jogando, né, depois da eliminação do Campeonato Carioca, né, o torcedor ficou aguardando. O Vasco teve tempo para trabalhar com esse treinador e não apresentou nada. O Vasco não tem uma jogada ensaiada, o Vasco não tem, né, a proximidade entre os jogadores, o Vasco não consegue marcar, né, seu Fábio Carille, marcar com pressão na saída de bola do adversário, nada acontece. O único forte desse treinador, que era o sistema defensivo, não está sendo no Vasco. O Vasco tem tomado muito gol, só não tomou gol desse time horroroso que veio jogar em São Januário, que é um time muito fraco, né? Conseguiram ali ser pior que o time do Vasco. Então, né, o Vasco não levou o gol deles, mas o Vasco sempre vem levando gol. Ou seja, o sistema defensivo que ele vinha aí montando em outros clubes não deu certo no Vasco. O Vasco vem sofrendo muito gol e a torcida pede a saída do treinador. A diretoria tá bancando, né? Quer o Fábio Carille para esse jogo contra o Sport. Ou seja, vai empurrando com a barriga, né? Tá empurrando com a barriga cada vez mais em relação a esse treinador que eu não vejo, a minha opinião, eu não vejo melhora no time do Vasco em campo com esse treinador. Eu acho que já deu, já passou do limite, né? Não tem como mais para o treinador Fábio Carille, né? Mas está com os dias contados em São Januário, né? Se depender do torcedor, se dependesse do torcedor, já estaria na rua há muito tempo esse treinador, né? Mas a diretoria bate no peito, senhor Pedrinho, e banca o treinador para mais uma partida contra o Sport. Ou seja, como eu disse, né? Empurrando com a barriga a situação aí em relação ao treinador. Ah, vai mandar embora o Fábio Carille. Quem que o Vasco vai contratar? Tem vários técnicos livres no mercado,
o Vasco também pode desbancar qualquer clube trazendo um treinador, né? Aí é problema que se vira a diretoria do Vasco, né? Mas o Fábio Carille já deu, já atingiu a meta do torcedor vascaíno, a paciência já se esgotou. O Vasco não apresenta nada de novo em campo, é um bando esse time em campo e vamos torcer que possa, né, demonstrar alguma melhora, porque os jogadores foram abraçar o treinador Fábio Carille na beirada de campo, né, quando o Verratti foi lá e fez o gol, né, agora tem que ser homem e honrar a camisa dentro de campo, né, joguem pelo treinador então, né, vai lá e joguem pelo treinador, que é a torcida que paga o salário de vocês e vocês lá agarrando o técnico, né, técnico vai e vem, né, então quero só ver a situação aí do Fábio Carille em relação a esse jogo contra o Sport. Claro, esperamos uma vitória, mas tem gente aí, muita gente torcendo para cair o Fábio Carille mesmo com a vitória. Beleza, galera? Santos ainda deve cerca de 6 milhões e 800 ao Vasco pelo lateral Natan. Então o Vasco tem que ir à FIFA, né, e meter o ferro aí no Santos, porque quando o Vasco está devendo, né, os clubes, todo mundo entra em processinho contra o Vasco, né? Entre as pendências, a dívida de 15 milhões e pouco do Cuiabá. E tá ali um monte de coisa ali falando em relação a muitos jogadores aqui, ó. Então o Santos está devendo o Vasco ainda em relação ao lateral Natan, que não chegou nem jogar pelo Vasco. Acontece muito isso, né? O Vasco revela jogador aí e a gente acaba nem vendo o jogador ter oportunidade no time principal. Você vê aí, né? O Vasco tem aí um monte de garotada do Sub-20, né? Que hoje perdeu aí pro Bahia, né? Mas enfim, galera, poderia ser aproveitado, tava tendo oportunidade lá o Zuccarello, depois tiraram o moleque do time, como outros também, né? Pra mim, Luiz Gustavo, um grande zagueiro lá da categoria de base do Vasco, deveria estar nessa zaga titular do Vasco, a minha opinião, é um bom zagueiro, né? Entre outros jogadores ali da base que deveria estar ganhando oportunidade. O Vasco, que sempre foi um clube que revelou jogadores, hoje em dia não coloca a base em campo, não coloca e não dá oportunidades. Todos os treinadores que entram lá, todos os treinadores não estão dando oportunidade para a garotada da base. A base é a solução? Não é a solução, não vai resolver tudo, mas tem que dar oportunidade para a molecada, né, no time principal, até porque tem vaga para muita molequeira da base aí nesse time titular do Vasco, beleza? Ó, especulado no Vasco, Matheus Moraes desperta interesse também do Corinthians. É isso mesmo. Segundo aí o canal Na Torcida Vascaíno, Matheus Moraes, do Maringá, especulado pelo Vasco no início do Campeonato Brasileiro, apareceu, né, aí também no radar do Corinthians. O atleta de 24 anos tem 9 gols em 18 jogos nessa temporada que esteve no elenco. Pelo amor de Deus, né, gente? Aí eu vou falar, tudo bem, nada contra o clube aí, mas o Vasco, cara, de refúgio para refúgio, né? Vamos no mercado buscar reforço, né? Trazer um cara aí aposta, deixa lá pro Corinthians levar, entendeu? Trazer um jogador aposta não vai adiantar em nada, né? De aposta já tem vários jogadores aí no elenco do Vasco, né? Até porque o Vasco tem que desfazer desses jogadores. Jean Davi, né? Que tá lá sentado, parado, ganhando dinheiro dele. Alex Teixeira, que já é ex-jogador, vai torcer na arquibancada pro Vasco, né, Alex Teixeira? Você é vascaíno? Vai torcer na arquibancada pro Vasco, que não tem condição mais de você jogar, entendeu? Torcedor, poxa, já fez a parte com você, né? Te aplaudiu quando você voltou, teve aí, né, uma pequena passagem pelo Vasco, voltou de novo e agora não tem futebol mais, né? Já deu o que tinha que dar, já rendeu o que tinha que dar em campo, não tem como mais para Alex Teixeira. Souza é outro ex-jogador, né? Que saiu informação aí que o Souza ia rescindir com o Vasco. Estamos esperando sentados, né? E vamos até pagar o ingresso, até pagar aí. O ingresso não, vamos até pagar aí a viagem para onde ele quiser ir, né, Souza? Se quiser voltar lá para a Turquia, né? A torcida do Vasco faz uma vaquinha e paga para você ir embora, entendeu? Só estamos esperando você assinar o contrato de rescisão, que foi essa palavra que você deu, né? Que você falou que se estivesse jogando mal, que você ir embora do Vasco. Então estamos esperando sentado o Souza embora. Tem outros jogadores ali também que a torcida está esperando e desejando que saia logo do Vasco. Eu quero saber a lista de vocês aqui no comentário do vídeo. Qual jogador você gostaria de ver longe do Vasco? Gostaria aí que, né, o Vasco dispensasse logo. É
Claro que o cara tem contrato, a gente sabe muito bem, né, que os jogadores têm contrato, não é assim, vai mandar embora, até porque o Vasco aí, né, senhor Pedrinho diz que o Vasco tá falido, né, então não pode sair dispensando jogadores assim, porque os caras têm contrato, né, e o Vasco tem que arcar com isso. Mas vamos aguardar, galera, o Vasco tem um jogo aí contra o Sport, momento decisivo, todo jogo agora vai ser decisivo, né, porque uma derrota pode, cara, ele sair vazado do Vasco, que o torcedor não aguenta mais. Mas Pedrinho batendo no peito e colocando a responsabilidade para a diretoria, né? O cara, ele fica, né, para esse jogo contra o Sport. Eu quero saber a opinião do torcedor vascaíno, o que vocês acham disso. Valeu? Fica com Deus, galera. Assim que eu tiver mais notícia do Vascão, vou estar trazendo para atualizar vocês, torcedores aí do outro lado, vascaíno, que aqui é de vascaíno para vascaíno. Valeu? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu!